Boa noite a todos. A gente está aqui para fazer uma palestra aqui do Centro Espírita, né? E trabalhar um pouquinho a respeito das culpas. Vamos deixar o pessoal entrar para a gente poder iniciar. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Valéria. A maioria do pessoal no Centro Espírita me conhece como Val. E hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a questão das culpas, né? O que geram as culpas na gente e o que elas geram na gente. Então, vai ser essa discussão que eu estou propondo hoje para que a gente possa, então, pensar, refletir um pouquinho sobre isso. Vamos, então, né, iniciar a nossa reflexão de hoje. A culpa, né, é alguma coisa bastante complexa, porque gera coisas muito complicadas na gente. Vamos começar com algumas questões, algumas perguntas. Quantas pessoas estão paralisadas por causa da culpa? Quantas pessoas deixam de caminhar porque não se julgam merecedoras de serem felizes? Quantas pessoas não conseguem lidar com as lembranças difíceis do passado? Não conseguem viver com os erros que cometeram? Quantas pessoas vivem se julgando? Você se vê em alguma dessas situações? Alguma dessas situações fala um pouquinho quem é você? Está paralisado por alguma coisa que aconteceu? Deixou de caminhar? Você acha que você não é merecedor de tudo isso, das coisas que estão acontecendo, que os outros são mais merecedores que você, porque você cometeu algum tipo de erro, não consegue lidar com algum tipo de lembrança, né? Tudo isso, em alguma dessas questões, a gente vai se achar. E a maioria dessas questões vão levar a esse sentimento que é a culpa. Pessoas paralisadas no tempo, revivendo o mesmo erro 2, 3, 4, 5 vezes, incontáveis vezes. Paralisar em frente à pedra no meio do caminho ou transformar a pedra em caminho. A gente tem duas escolhas, né? Quando a gente tem uma situação difícil para passar na vida, alguma coisa que acontece, alguma coisa inusitada que vai acontecer, a gente tem dois caminhos a seguir. A gente tem duas escolhas a fazer. Ou a gente paralisa na frente daquela situação, fica ali, imóvel, não consegue sair. E isso não é uma imobilidade momentânea, viu? Por exemplo, quando a gente se prende a uma mágoa, a uma decepção, o tempo vai passar e você vai ficar preso lá nesse momento da sua vida em que aquela mágoa, aquela decepção aconteceu. E o tempo vai passar, as pessoas estão caminhando, aquela pessoa que participou daquele momento, de repente nem lembra mais daquilo e você está preso àquilo ali. Nós que somos espíritas sabemos que a vida, né, é eterna e que a gente vai transcender a carne. Então, muitas vezes, vida após vida, a gente fica preso naquele momento histórico lá, né? De uma vida anterior, em que a gente teve uma mágoa, uma decepção. Então, essa decisão de estagnar, ela é complicada, né? Porque ela gera uma estagnação no ser naquele momento lá em que a coisa aconteceu.
E isso vai levar você a não conseguir caminhar, a não conseguir evoluir, a não conseguir ser perfeito, como Jesus pediu para gente. Jesus disse: sedes perfeitos, sedes felizes. Todos fomos criados para a felicidade, né? Para a perfeição. Então precisamos caminhar em direção a essa felicidade, a essa perfeição. E se a gente estagna diante de uma situação, se a gente não consegue transpor essa situação, a gente está retardando a nossa evolução e retardando também esse nosso caminho em busca da perfeição, como o próprio Cristo nos pediu. Então, as nossas escolhas são paralisar frente à pedra no meio do caminho ou transformar a pedra em caminho, né? Então, a gente tem ou ficar igual esse mocinho aí que está na imagem, paradinho, olhando para a pedra sem fazer nada, ou pegar cada pedra no nosso caminho e transformar essas pedras em caminhos, né? Então, essa é a nossa reflexão. A gente vai fazer o quê? Qual que é a nossa atitude frente a alguma coisa que acontece? A gente estagna? A gente começa a se culpar? A gente começa a se flagelar? A gente começa a se julgar, a se condenar, a se colocar nos bancos dos réus e então paralisar frente àquela situação? Ou a gente transmuta isso e transforma aquela pedra em caminho? É aí que a gente tem que pensar o que a gente está fazendo na nossa vida e nas situações pelas quais a gente passa na nossa vida. Situações como, por exemplo, relacionamentos amorosos que não fluíram bem e a gente fica lá relembrando, como se aquilo pudesse fluir bem em algum momento. Num relacionamento amoroso, a gente tem dois atores. E se der certo para os dois, ótimo, mas se para um não está bom, então não vai dar certo nunca. Então, não deu certo, caminha, usa isso como experiência, né? Transforma isso em caminho. Tudo que acontece na nossa vida é aprendizado. A gente está aqui para aprender, né? Então, por cada momento que a gente passa, ao invés de extrair disso sofrimento, culpa, mágoa, qualquer tipo de sentimento desse que vem muito do ego, a gente pode transformar isso em aprendizado, para que da próxima vez que aquilo aconteça, a gente já saiba como agir, como trabalhar isso dentro da gente, né? Então, assim, ficar relembrando relacionamentos amorosos que não fluíram bem é uma maneira de estagnar. Ou culpar-se pelas escolhas que levam à forma como os filhos se direcionam na vida, né? Então, assim, isso eu vejo muito, né? Ou a gente se culpando e, nossa, meu filho não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo, não deu certo. E, o que eu fiz de errado para o meu filho não ter dado certo? Vamos lembrar, cada ser é único e irrepetível, né? Os espíritos são únicos e irrepetíveis. Cada ser é um ser. E quando a gente traz um serzinho para o mundo com a missão de ser pai ou mãe desse ser, ele vai crescendo e ele vai adquirindo as características dele mesmo, enquanto espírito. Então, nem tudo foi por conta de algo que nós fizemos, de certo ou de errado, para dar isso ou aquilo, né? A maioria das coisas vem com o próprio espírito. O nosso trabalho enquanto pais é lapidar esse espírito o máximo que a gente conseguir para que ele possa fazer escolhas assertivas. Mas se no meio do caminho ele não fez essa escolha assertiva, se ele fez uma escolha que a gente acha que, poxa, nesse caminho vai ser muito mais doloroso, porque ele não seguiu por esse, ele tem esse direito. Nós já tivemos esse direito um dia também. A gente já fez as nossas próprias escolhas, né? Então é muito importante pensar nisso. Ou ainda responsabilizar-se pelos males do mundo, por achar que poderia ter feito coisas para evitar determinadas situações. E isso é muito ego, né? A gente, quando tem o ego muito inflamado, a gente acha que a gente pode resolver todos os problemas do mundo a partir daquilo que a gente tem condições de fazer para modificar. Então, vamos voltar para dentro da gente mesmo e ter mais aceitação, ter mais resignação com as situações pelas quais a gente passa, né? Entender que tudo está dentro de um processo e que todos, assim como nós, temos direitos às escolhas também, né? Se nós temos o livre-arbítrio dado por Deus a nós, todos os seres que vivem na Terra também o têm. Então, eles também têm o direito de usar, mesmo que aquilo vá contra alguma coisa que eu gostaria. O livre-arbítrio do outro
tem de ser também atendido, mesmo que aquilo machuque, mesmo que aquilo deixe dor. O importante é não deixar virar sofrimento, né? A dor é inevitável, o sofrimento é escolha. Então, a gente precisa trabalhar, né, com tudo, com todas as situações que acontecem, observando essas situações, né, para poder, então, ter a real dimensão dessa situação, para, então, tomar consciência e poder agir frente a essa situação. Mas sem achar que a gente podia evitar determinadas coisas que são inevitáveis. Todas essas situações, elas vão trazer para a gente um sentimento ruim, né? Porque, nossa, eu podia ter feito mais, nossa, eu podia ter isso, nossa, eu podia ter aquilo. Isso gera culpa, né? A culpa é um dos principais dramas psicológicos pelo qual a humanidade passa. Ela é uma das grandes provas que nós nos imputamos. Existem provas existenciais que nós atraímos, outras que nós criamos para nós mesmos. Por que nós nos imputamos a culpa? Porque nós achamos que temos que ser perfeitos, né? Bom, acho que não foi iniciado o vídeo. Ué, não. Acho que foi, né? Sim. Tá, foi. Desculpa, gente, eu me assustei aqui, achei que o vídeo não tinha sido iniciado, mas eu acho que deu certo aí. Então, assim, nós, quando nos sentimos maiores do que a gente realmente né, achando que a gente pode resolver todos os problemas do mundo, achando que a gente tem o poder de resolver isso, aquilo outro, a gente começa a gerar uma série de coisas para a nossa própria existência e isso vai trazendo esse sentimento de culpa. Por isso nós nos imputamos, porque a gente não compreende que nós somos apenas aprendizes nesse mundo, que a Terra é uma grande escola e a cada situação pela qual a gente passa, a gente precisa aprender. A gente não tem que achar que a gente pode mudar isso, mudar aquilo, resolver isso, resolver aquilo. A gente pode, sim, fazer as nossas escolhas o mais assertivamente possível, mas a gente também tem que entender que as pessoas que estão ao nosso redor fazem as escolhas delas. E a gente tem que ir, então, trabalhando entre as nossas escolhas, as escolhas daquelas pessoas que a gente ama, para poder ser maleável, né? Para poder fazer igual aquela plantinha, né, que balança conforme o vento vai soprando, e não ser duro como aquela árvore lá que fica presa no chão, porque aí quando vem uma tempestade, a plantinha vai continuar sendo maleável e vai continuar viva, e a árvore dura, com uma tempestade muito forte, ela pode cair, né? Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender que nem tudo está, nem tudo é possível ser mudado pela gente. Nem tudo é possível a gente dominar. Na verdade, nada. A gente não tem controle de nada. Se a gente pensa que a gente controla alguma coisa, pode mudar esse pensamento, porque nada pode ser controlado. A gente pode ir trabalhando as nossas próprias escolhas, mas nunca a escolha do outro, né? E isso com as nossas próprias escolhas, mesmo quando a gente percebe que a gente fez uma escolha que não era melhor, a gente não precisa se culpar por isso, porque a gente vai ficar reprovado em várias matérias aqui na Terra. A gente só precisa entender que a gente não fez aquilo de uma maneira bacana e modificar na próxima vez a nossa escolha, para que a gente, então, possa superar aquela situação e continuar caminhando. Mas, se ao contrário, a gente fica se culpando, a gente está imputando para a gente uma culpa. E isso vai ficar lá no nosso ser, isso vai gerar um problema para a gente mesmo, porque a culpa, ela é estagnação. E a gente vai ficar, então, preso frente àquela pedra que está lá, que a gente gerou para a gente como culpa, né? Então, assim, a gente precisa entender que em tudo que acontece na nossa vida, de alguma maneira a gente atrai, né? Existem provas existenciais que nós atraímos e outra que nós criamos para nós mesmos. A gente passa por determinadas situações e a gente acha assim, nossa, mas eu não merecia passar por isso, por que eu estou passando por isso? De alguma maneira, dentro das escolhas que a gente fez na vida, dentro das coisas que a gente falou numa hora que a gente ficou nervoso, dentro numa hora que uma coisa que a gente pensou numa hora que a gente ficou bem desequilibrado, a gente atrai determinadas situações para a nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer nesse contexto geral é aquilo que o Cristo mesmo falou, orai e vigiai. Não é vigiar o outro, é vigiar você mesmo,
né? A gente tem que se vigiar a si próprio. A partir do momento que a gente começa a orar e vigiar as nossas próprias atitudes, as nossas próprias ações, os nossos próprios pensamentos, para que eles sejam o mais assertivos possível, a gente vai atraindo coisas mais interessantes para a nossa vida. Quanto mais a gente atrai pensamentos negativos, desequilibrados, né, atitudes desequilibradas, mais a gente vai atraindo coisas desequilibradas. A nossa energia, ela circula em torno de nós e ela atrai aquilo, né, que ela está circulando ali. Então, se a gente está vibrando no amor, a gente está vibrando aqui em cima, a gente vai atrair coisas interessantes. Se a gente está vibrando na raiva, a gente já está vibrando aqui embaixo. Então, o que a gente vai atrair para a gente? Essas provas existenciais a gente mesmo atrai, dependendo da nossa vibração. E isso também vai gerar culpas na gente mais para frente. Por que eu escolhi isso, né? Por que eu fiz assim? Então, nada de se culpar, porque isso não vale a pena. Se sentir culpado é uma experiência inútil do ponto de vista psicológico, pois leva à criação da crença de não ser merecedor da felicidade ou de algo muito bom por ter feito algo ruim. Né? Então, quando a gente se culpa, a gente se flagela, se autoflagela, né? A gente vai se autoflagelando e vai criando crenças de que a gente não é merecedor, de que não é, aquilo não é pra gente, de que aquilo não é legal, porque eu não sou legal, eu não posso ter isso, porque eu não sou legal, eu não posso ter aquilo. Enfim, isso vai gerando coisas físicas no nosso corpo, né? Vai gerando coisas, doenças físicas no nosso corpo. Aí inicia-se o autojulgamento, que leva à condenação por escolhas e atitudes equivocadas. E, então, começa um processo doloroso de reviver a situação como um filme, que é rebobinado para voltar ao início, para ver e rever muitas vezes a própria atitude equivocada e se autopunir por isso. Né? Então, é muito desnecessário a gente trabalhar nessa sistemática, rebobinando uma fita para poder se autopunir o tempo inteiro. E isso, se a gente faz isso durante a nossa existência aqui, né, encarnada, a gente pode fazer isso também no processo de desencarne, né? Reviver o momento da morte, ficar revivendo aquele momento, revivendo. Por quê? Porque a gente se acostumou a fazer isso e a se culpar por determinadas situações da vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz enquanto a gente está encarnado, para que aquilo não seja um vício, né? Quando a gente estiver desencarnado também. Lembrando que nós somos um. Não existe a pessoa encarnada e a pessoa desencarnada no sentido de espírito. A gente é um só, um contínuo. O que vai acontecer é a mudança de estado. Uma hora você está no corpo físico, outra hora você está fora dele, mas você é a mesma coisa. Então, a gente precisa se trabalhar muito aqui na Terra, né, enquanto a gente está encarnado, para poder, no mundo espiritual, também saber trabalhar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para poder se equilibrar no mundo espiritual. Então, tudo é um contínuo. Então, no processo de culpa, a gente tem essa tríade aí, né? Culpa, autojulgamento e autopunição. E isso é alguma coisa que não vai fazer sentido nenhum. Porque para que a gente vai ficar se punindo? Ao invés de aprender com aquilo e caminhar. A punição, a autopunição, né? Esse flagelo que a gente faz na gente mesmo, é uma estagnação. A culpa leva a isso. Então, nada de julgamento. O julgamento é o grande câncer da humanidade. O julgamento com a gente mesmo e o julgamento com o outro, né? É o grande câncer da humanidade. Então, a gente não precisa se julgar. A gente precisa se compreender. É muito diferente se julgar e se compreender. Quando a gente se julga, a gente está trabalhando com o ego. Você deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Quando você se compreende, você está trabalhando com o coração, né? Você fez isso porque você estava fragilizado nisso, 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 mas será que valeu a pena? E se a gente tentasse de um jeito diferente da próxima vez? Daí você vai mudando de atitude, porque você vai tendo aprendizado. Ao invés de se punir, você vai dar amor a você mesmo para que da próxima vez a gente possa agir de modo diferente. E aí a gente vai aprendendo com as nossas quedas e com os nossos tropeços, com as nossas quedas, né? Levantando, seguindo em frente, e a gente vai aprendendo. Pensa-se nas escolhas equivocadas que fez, como
como seria a vida se eu houvesse escolhido diferente. Então, aí você vai ficar pensando lá, nossa, se eu tivesse escolhido diferente, né? Como que seria a minha vida agora? Como que a minha vida poderia estar? Não adianta mais, a escolha já foi feita. Agora a gente precisa pensar no daqui para frente, no hoje. Na verdade, a gente tem que pensar no hoje. Como eu posso agir hoje para que o meu plantio hoje traga, né, uma colheita mais interessante amanhã? O que eu plantei ontem me trouxe isso aqui. Não foi legal. Então, eu quero mudar a maneira de plantar. Ótimo, vamos mudar. E aí a gente persevera, e aí a gente avança. Muitos pensam que, ao se sentirem culpados, estão sendo humildes, mas, na verdade, estão utilizando a estratégia equivocada, pois a culpa leva a baixa autoestima, a depressão e muitas vezes a desistir da própria vida, e ainda leva a karmas, né? Então, assim, se culpar não é ser humilde, né? Nossa, eu estou sendo humilde, eu só estou reconhecendo que eu errei. Ótimo, até aí sim. Mas a partir do momento que você se autoflagela e se culpa e se julga, aí já está errado, né? A gente precisa aprender com aquele erro. É sempre nessa perspectiva. E a culpa, ela também leva a karmas. Como assim? Se eu me culpo por alguma coisa, eu quero me punir por aquela coisa. Essa punição, ela pode ser, né, imputada nessa vida, mas ela pode transpassar para outras vidas. Ah, não, eu fui muito mulherengo nessa vida, tratei muito mal as mulheres, isso me traz uma culpa enorme. Na próxima vida, eu vou ser padre, ou então não vou me casar com ninguém, ou então eu não vou querer ter relacionamento nenhum, vou me tornar uma pessoa reclusa ou assexuada, porque eu fui muito mal com as mulheres. Você não vai aprender a lidar com as mulheres, né? Então, você vai passar uma encarnação sem aprender a lidar com as mulheres. Existem outras maneiras mais interessantes de ser um padre, de ser um monge budista, no momento que a gente está efetivamente preparado, que o espírito é efetivamente preparado para aquela missão, é perfeito, né? Você ter o celibato, você fazer aquilo, mas tem que estar preparado. O espírito ele precisa não ter mais a necessidade de estar com alguém para poder compartilhar as coisas. Mas por culpa não vale a pena. A mesma coisa com relação, sei lá, qualquer outra coisa, relação ao dinheiro, por exemplo, né? Ah, eu usei muito mal o dinheiro, agora eu também quero vir muito pobre para poder saber o que é privação. Tá, mas se você tivesse dinheiro e soubesse usar esse dinheiro com sabedoria, você poderia ajudar muitas pessoas que são pobres, né, dar muito emprego para muitas pessoas e utilizar de uma maneira mais assertiva esse dinheiro. Então, assim, as culpas, elas vão gerar karmas na nossa vida mais para frente, né? Pode ser na própria vida em que a gente está, ou pode ser numa vida futura. E esses karmas, então, são gerados por nós mesmos. Muitas vezes a gente pensa assim, que a espiritualidade, né, que faz aquela listinha de karma pelo qual você tem que passar e tal, e não, somos nós mesmos, né? Principalmente os seres mais conscientes, eles já têm um pouquinho de discernimento para fazer algumas escolhas. A espiritualidade só fala para a gente assim, olha só, isso aqui está um pouquinho demais, vamos diminuir isso aqui um pouquinho, porque lá, encarnado, é diferente, você não vai dar conta disso tudo. Então, muitas vezes, eles suavizam quando a gente quer ser muito severo com a gente mesmo, né? Então, tomar bastante cuidado, né, com as escolhas que a gente está fazendo, com as culpas que a gente está carregando, porque ela pode transpassar dessa vida para a erraticidade e para uma vida futura ainda que a gente tenha. O mais interessante é a gente ter realmente o aprendizado com cada situação, para que a gente possa, então, num próximo momento, poder passar por essa prova, por essa situação de uma maneira mais leve, né? Sempre lembrando que o que é leve é a nossa verdade, o que é pesado é a nossa mentira. Então, sempre a gente pode fazer esse questionamento. Está leve ou está pesado? Se está pesado, é porque é a nossa mentira. Então, a gente precisa ficar um pouquinho mais leve. A culpa bloqueia em nós a capacidade de renovação, que é justamente o que nos faz andar para frente. O arrependimento, a consciência de que a nossa escolha não foi a mais assertiva, isso sim,
faz com que acessemos o estado de humildade e possibilita a capacidade de renovação. Eu só quero esclarecer o sentido dessa palavra arrependimento, porque muitas vezes ela é um pouquinho, essa palavra é um pouquinho deturpada por algumas religiões, né? Por alguns aprendizados que a gente vem tendo aí, né, há milênios. Então, assim, arrependimento é uma palavra de origem grega que significa conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução, tomada de consciência sobre o que foi feito de errado e sobre o que deve ser corrigido. Então, assim, o arrependimento não é você ficar lá, né, se flagelando, ficar se sentindo menor, ficar se sentindo o pior das criaturas. Não. É o contrário, é tomada de consciência, é mudança de atitude. Quando a gente percebe que a gente cometeu uma falha, a gente pode modificar isso na nossa vida, né? De uma maneira ou de outra a gente pode modificar. E aí a gente tem a tomada de consciência. Essa sim, a tomada de consciência é a escolha mais assertiva. Essa vai trazer para a gente a humildade verdadeira, né? A humildade de dizer assim, tá, eu errei, mas eu quero me modificar. Eu não preciso ficar me culpando, me flagelando, me condenando, nada disso. Eu preciso me renovar. E essa capacidade de renovação ela tem que ser muito forte na gente, né? Para que a gente possa, então, transformar as pedras em caminho e não ficar estagnado frente à pedra. Aí estaremos prontos para buscar o caminho da reparação. E aí, segundo o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ele fala que quando já existe condições de reparar o que foi feito de errado ou mal perante os prejudicados, serve como resgate de débitos, é uma chance de se provar o progresso real e moral. Isso é a reparação lá no céu e inferno, né? É o momento em que você toma consciência, você se arrepende daquele modo, nesse sentido de arrepender, de tomar consciência das coisas, e a partir disso você está pronto para a reparação, certo? Que é essa mudança mesmo de atitude, mudança em todos os sentidos. Quando a gente se modifica, tudo ao nosso redor se modifica. Lembra da energia que a gente falou no início? Né? Se a nossa energia é uma energia de reparação, de renovação, a gente vai estar vibrando no amor. E aí a gente vai atrair amor. Mesmo que a gente tenha feito uma coisa bem radicalmente, no nosso ponto de vista, equivocada. Se a gente muda de atitude, se a gente repara isso, a gente transforma toda a energia ao nosso redor e a gente está preparado para essa reparação, portanto. A culpa nos faz ficar batendo na mesma tecla do equívoco e, sem mesmo perceber, deixamos a vida e as coisas boas dela passar. Então, assim, a culpa é aquele voltar, né? Aquela câmerazinha que você rebobina a fita, volta lá, rebobina a fita, volta lá, você vai ficar tocando na mesma tecla, na mesma tecla. E isso não vai fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira assertiva. Mas, afinal, né, de onde vem a culpa? A culpa, ela vem muitas vezes dos nossos pensamentos gerados por crenças ou pontos de vista fixos que assumimos como verdade. Muitas vezes a gente assume como verdade as coisas, mas as coisas não são verdades absolutas. O nosso ponto de vista, a nossa crença é que leva a gente a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta, né? E isso vai gerando aí a culpa, os nossos pensamentos, né? Esses pensamentos, de onde eles vêm? Os pensamentos, eles vêm do nosso corpo mental e pode ser originado pelas crenças negativas que assumimos, pensamentos automáticos que a gente vai repetindo durante várias encarnações, durante essa mesma encarnação, ou por obsessões, né? Também é possível que aconteça isso. Então, vamos ver aqui, de acordo com o André Luiz, como que é essa divisão dos nossos corpos para a gente ver de onde vêm os pensamentos. Lá no livro
nos domínios da mediunidade, o André Luiz, ele fala que o nosso corpo, na verdade, é a composição de 5 corpos, né? O corpo físico, o duplo etérico, que liga o perispírito ao corpo físico, ele é a energia que sustenta a vida física, ele tem uma forma humanoide e processa e distribui a energia para o corpo e para as pessoas, para o bem ou para o mal. O tempo de vida é dado por ele, pelo duplo etéreo. Depois do desencarne, ele retorna ao fluido cósmico universal da Terra. Quando a gente vai reencarnar num planeta, né? Quando a gente está sendo gerado no ventre da mãe, a gente puxa da Terra, no caso eu estou falando da Terra porque foi aqui que a gente reencarnou, o fluido cósmico universal da Terra. E o nosso corpo, ele é desenhado de acordo com a matéria desse planeta que a gente está reencarnando. Se a gente, por exemplo, evolui um pouquinho e vai para um mundo de regeneração, a gente vai puxar o fluido cósmico universal desse planeta, que é mais sutil, não é uma matéria tão bruta quanto a da Terra. E quanto mais o planeta é evoluído, mais sutil é a necessidade desse corpo, né? Então, ele vai ficando cada vez mais sutil, mais sutil. E é esse duplo etérico que vai dar esse tom perfeito para o corpo ser formado no planeta em que a gente está reencarnando. A gente tem também o perispírito, né? Que molda o corpo físico, que é uma cópia do corpo físico. Arquiva memórias, ele é curado nas cirurgias espirituais, não tem as limitações do corpo físico, sendo moldado pela mente, pode conservar memórias de vidas passadas, acidentes, uma queda, né? Ele é comandado, o perispírito, pelo corpo mental, e espelha os nossos sentimentos e envia os pensamentos para o corpo físico. O corpo mental é esse próximo aí, que não tem uma forma, né? Já não tem uma forma humana, tá vendo? Aqui, no corpo mental, é produzido o pensamento, sede da nossa consciência, está ligado ao campo coronário e comanda o perispírito. E aí, depois é que vem, então, o espírito, né? Então, assim, entre o corpo físico e o espírito, a gente tem ali 3 corpos, né? Que vão fazendo com que a gente possa, então, trabalhar dentro daquilo que é possível para a gente ainda, dentro do nosso campo evolutivo. E aí eu fiz um gráficozinho aqui que mostra, né, como que o pensamento vai passando de um para o outro. Então, a gente tem um corpo mental, que é esse que guarda aí todas as nossas memórias de vidas anteriores. Ele envia, através do chakra coronário e do chakra frontal, que é o chakra do topo da cabeça, e o chakra que a gente tem aqui no terceiro olho, né? Ele vai enviar os pensamentos. Então, eles se interligam lá naquilo que a gente chama de glândula pineal, lá no centro da cabeça, é feita a ligação entre esses 2 chakras. E aí é enviado para o nosso corpo físico o pensamento, através do chakra frontal, certo? E aí o pensamento vai passar para o nosso cérebro, e nesse momento de passagem podem acontecer as obsessões, né? A gente pode ter influências de espíritos amigos e influências de espíritos que não são tão amigos assim, de espíritos zombeteiros, de espíritos inimigos, de espíritos que estão no mesmo campo vibratório que a gente. É importante lembrar que a obsessão ela só ocorre porque nós permitimos, ok? Então, isso é muito importante lembrar. Porque se a gente estiver num campo vibratório lá embaixo, a obsessão vai vir, porque a gente está vibrando aqui embaixo. Ó. Vamos vibrar na raiva. Que espírito que a gente está atraindo? Espíritos de pessoas com raiva. Se a gente vibra aqui em cima, a gente está atraindo espíritos mais iluminados. Então, a gente só é obsediado quando a gente permite, por conta da nossa vibração energética. Isso é muito importante a gente saber, porque senão parece que os obsessores são os grandes vilões da história. Mas não, nós compactuamos com eles e dividimos essa responsabilidade com eles. Tá? Então, olha só, vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. É muito diferente, né? Se a gente se culpa, a gente atrai todos aqueles sentimentos negativos que a gente viu. Se a gente se responsabiliza, a gente tem condições de trabalhar tudo isso e modificar, né? Então, aí, quando o pensamento é enviado para o cérebro, ele vai para as nossas células, de todo o nosso corpo, e segundo André Luiz,
as nossas células entendem esse pensamento como algo real, mesmo que ele não seja, tá? Então, assim, ele diz que todas as nossas células, elas assimilam esses pensamentos e transformam ele em uma coisa real. Então, se você coloca na sua cabeça, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, mesmo que você seja a pessoa mais linda do mundo, você vai se tornar uma pessoa feia para você. Você não vai conseguir se ver bonito, né? Eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal. Mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo, você vai ser mal. Pode todo mundo te ver diferente, mas você vai se ver daquele jeito e aquela vai ser a sua verdade. Nós, então, criamos as verdades dentro da nossa concepção. Né? Isso aqui também está lá em Evolução em Dois Mundos, né? Que o Chico psicografou através do nosso querido André Luiz. Eu não consigo, colocando os slides na frente, ver os comentários de vocês, viu, gente? Por isso que eu não estou interagindo muito, porque o slide fica tô na frente aqui da minha tela e eu não consigo ver nada que está além da tela, tá? Eu até falo isso para os meus alunos, quando a gente está fazendo aula na sala de aula, porque realmente eu não consigo ver os comentários que estão aí por trás. Então, me perdoa. No final, eu vou ver se eu consigo dar uma olhadinha nos comentários e aí a gente troca uma ideia, tá? Então, aqui, ó, a gente tem ainda lá em Evolução em Dois Mundos, né, a sistemática aí do chakra coronário, que é esse que fica no topo da nossa cabeça. Olha lá, ele se encontrando com o chakra frontal, que é esse que fica aqui no terceiro olho, lá na glândula pineal, tá vendo? Esse gráfico eu acho muito legal, porque ele mostra bem isso aí. Então, o chakra coronário, ele é responsável pela integração do espírito perispírito. Ele é responsável pelos pensamentos. Então, olha aí, lembra que eu falei que a culpa é gerada pelos nossos pensamentos negativos, pelas nossas crenças limitantes, né? Então, olha lá. Reflexões, compreensão, estação central do perispírito, supervisiona os outros chakras. Ele é o chakra, né, fundamental lá. Ele vai estar... todos os chakras estão interligados e ele vai trabalhar com todos os outros. O frontal, juízo, reflexão e análise, certo? Então, esses chakras, eles são invisíveis aos olhos humanos, mas eles são reais, né, dentro aí da nossa perspectiva. E se eles estiverem desalinhados, se eles estiverem com algum problema, eles geram até danos físicos para o nosso corpo, né? Porque eles são colocados aí nos pontos vitais do nosso corpo. Por isso a oração é muito importante, porque a oração, ela equilibra os chakras, né? Orar e vigiar é muito importante por isso, ela vai equilibrando os chakras, né? Quanto mais a gente está em estado meditativo de oração, mais a gente tem o equilíbrio dos nossos chakras. Isso é muito importante. Então, continuando aqui na nossa reflexão, né, de onde vem a culpa dos pensamentos, de onde vêm os pensamentos, eles são originados das nossas crenças e também, às vezes, por obsessão. O que são os pensamentos, né? São cocriações de nós mesmos. Podem ser inconscientes, pensamentos automáticos gerados por crenças limitantes ou frutos de obsessão, ou conscientes, frutos da observação, da reflexão sobre as coisas. E aí é que a gente tem que orar e vigiar muito, né? Para que esses pensamentos inconscientes, eles não sejam gerados pela gente, e sim os conscientes, o fruto daquilo que a gente observa, o fruto daquilo que a gente reflete sobre, e o fruto daquilo que a gente vai, então, tomar consciência sobre, né? Nós somos co-criadores. O que significa isso? Que nós criamos a nossa própria realidade, né? A gente vai criando, a partir daquilo que a gente pensa, aquilo que é a nossa verdade ou aquilo que é a nossa mentira. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar no mundo de ilusão, né? De ilusão, assim, totalmente fora do mundo real, daquilo que realmente é possível dentro do que o Cristo trouxe para a gente. Né? E o Cristo trouxe tanta coisa que a gente ainda não conseguiu detectar e decodificar tudo que ele trouxe, né? O Kardec fez um excelente trabalho, mas ainda tem muitos ensinamentos do Cristo que ainda a gente precisa, o nosso cérebro humano ainda não é capaz de assimilar, né? Eu estava lendo um livro espírita, e ele falava, né, que depois de 2000 anos nós iríamos começar os abduzidos. Agora eu lembrei, do Robson Pinheiro. Depois de 2000 anos, a gente ia começar a ter uma pequena compreensão dos ensinamentos do Cristo. Uma pequena compreensão, né?
O Kardec, lá em 1800, né, e alguma coisa, ele começou a trazer para a gente, à luz do Espiritismo, ensinamentos que estavam bastante obscuros, né, e clareou para a gente. E agora a gente começa, então, a entender, a realmente aprofundar e a tomar consciência de algumas coisas, mas não de tudo. Vamos lembrar, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: primeiro nós éramos instintos, depois sensações, depois sentimentos. Nós estamos no meio do caminho disso aí, né? Nós ainda somos sensações. A gente ainda não conhece totalmente os sentimentos, então a gente não tem condições de saber verdadeiramente o que é um sentimento total, né? Então, falando sobre essa questão da transferência de pensamento e da sintonia, né? A gente tem aí, com pessoas encarnadas e desencarnadas, a sintonia de pensamentos. Sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa, emitimos automaticamente para ela uma parte de nossas energias positivas ou negativas. E assim, as pessoas conosco. Às vezes a gente está, né? A gente conhece uma pessoa que mora lá no exterior, de repente a gente pensa naquela pessoa. A pessoa, de repente, liga para você: nossa, eu estava pensando em você. Então, o pensamento chegou antes da ligação, porque a sintonia, ela se realizou. Isso acontece, né, gente? Todo mundo já teve esse tipo de experiência. Isso acontece com pessoas encarnadas e acontece também com pessoas desencarnadas, né? E é assim que a gente se sintoniza, ó. A influência do pensamento dos encarnados e desencarnados. Quanto mais longa é a onda, né, mais pensamentos são harmoniosos. Quanto mais curta a onda, mais são os pensamentos desequilibrados, certo? Então, quando a gente está em oração, a gente está em meditação, as ondas são longas. E a gente vai entrar em sintonia com os espíritos mais elevados. Por isso a oração e a meditação são tão importantes. Quando a gente está acelerado, o pensamento acelerado, a frequência fica curta. E aí a gente tem mais probabilidade de sintonizar com os espíritos menos equilibrados. E se a gente pensar nos grandes seres que já habitaram a Terra, né? O Gandhi, o Buda, a Madre Teresa de Calcutá, Jesus, né? Eles tinham sempre pensamentos equilibrados e eles estavam sempre calmos. Os pensamentos não eram acelerados, eles eram calmos, ondas longas, né? A gente pensa que a gente tem que acelerar na vida para poder dar conta de tudo. Agora eu vou ler um texto para vocês sobre o que é consciência, segundo o Osho, que é um sábio que eu admiro bastante. Ele fala assim: a consciência traz uma qualidade diferente à sua vida. Com a consciência, as coisas começam a mudar intensamente. E não porque você as muda, absolutamente não. A pessoa consciente não muda nada, e a pessoa inconsciente tenta continuamente mudar tudo, mas nunca é bem-sucedida em mudar alguma coisa. A pessoa consciente simplesmente descobre mudanças acontecendo, muitas mudanças acontecendo. E a consciência que traz mudanças não é o seu esforço. Por isso, acontece através da consciência. Por que isso acontece através da consciência? Porque a consciência muda você. E quando você é diferente, o mundo inteiro é diferente. Não se trata de criar um mundo diferente, mas apenas de criar um você diferente. Você é o seu mundo. Assim, se você muda, o mundo muda. Se você não muda, pode ficar mudando o mundo inteiro, mas nada muda. Estar consciente é a chave mestra que abre todas as portas da vida. Então, gente, é isso, né? Quando a gente está consciente, a gente não tenta ficar mudando nada. As coisas automaticamente vão se modificando ao nosso redor, né? Elas vão se modificando porque a gente consegue ter a percepção dessa modificação, porque a gente está consciente, a gente está centrado, a gente está vibrando de uma maneira mais elevada e a gente consegue se conectar com a espiritualidade superior. Quando a gente está inconsciente, a gente está com o pensamento super acelerado e a gente então vai se conectar com essa espiritualidade mais ignorante, vamos dizer assim, né? Se tomarmos consciência do problema que causamos com a nossa escolha,
podemos agir de modo à sua reparação. É sempre nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar, e nunca na perspectiva da culpa, né? Sempre na perspectiva da tomada de consciência para poder trabalhar a reparação, e nunca na perspectiva da culpa, porque ela causa vitimização, e a vitimização vai fazer você se sentir menor, vai fazer você se sentir depressivo, culpado, vai se julgar, vai se condenar, vai se autoflagelar. São sentimentos que não servem para nada, né? A gente tem que assumir a responsabilidade dos nossos atos. Responsabilidade. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente toma consciência, a gente repara e a gente está trabalhando a reforma íntima, que é o mais importante, né? No meu ponto de vista, a reforma íntima. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a pessoa prejudicada tenha ido embora para longe ou tenha desencarnado, ou mesmo que a pessoa não queira mais conversar conosco, não importa nada disso, né? A renovação significa que podemos sempre, todos os dias, despertar em nós a luz divina, a centelha crística divina, que habita em nós no reino de Deus, que está no nosso eu mais profundo, independentemente de nossas atitudes no passado. Muitas pessoas buscam o reino de Deus, né, fora, né, como um grande paraíso, mas o reino de Deus está aqui, no nosso eu mais profundo. Todos os ensinamentos do Cristo a gente pode buscar dentro do nosso eu mais profundo, né? Falando com o nosso eu superior, a gente vai encontrar a nossa verdadeira verdade, que pode não ser a verdade das outras pessoas, mas é aquela verdade que eu estou preparado para ter nesse momento, né? Daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, eu posso estar totalmente diferente daquilo, graças a Deus, sim, né? É importante que a gente seja metamorfose o tempo todo na nossa vida. É importante que a gente seja apto a se reprogramar, a se renovar, a se transformar, né? A ser um novo ser a cada dia. É muito importante que isso aconteça. É muito importante que a gente se permita ser novo, de novo, todo dia, se reinventando e aprendendo com tudo que acontece na nossa vida. O Criador, por nos conceder conhecer profundamente, nos dá essa oportunidade de renovação, quando permite que todos os dias nós acordemos. Ao abrirmos os olhos, renascemos para um novo dia e temos a oportunidade de começar tudo de novo, de um jeito novo, com novos óculos, né? Tendo visão nova, renovando a maneira e as perspectivas do olhar, transformando a pedra em caminho, né? Então, quando a gente está com aquele óculos velhinho, eu gosto muito da metáfora dos óculos, né? Todo embaçadinho, todo arranhadinho, e a gente tira aqueles óculos e põe um óculos com a lente nova. A gente vê o mundo com mais brilho, numa perspectiva diferente, né? Quem sabe a gente pode agora tirar esses óculos velhos aí que estão embaçados, que estão todos arranhadinhos, né? E a gente pode colocar um óculos cristalino, novo, para ver o mundo através de uma nova perspectiva. E se renovar, ao invés de se culpar. Por isso, para honrar essa oportunidade divina de renovação, sigamos em frente, sem nos colocarmos em tribunais interiores, nos martirizando por coisas e nos imputando culpas. O autojulgamento não nos serve, mas a autoanálise consciente, sim, pois ela traz consciência de quem realmente somos e das escolhas que fizemos de modo claro e transparente. Então, ao invés de se culpar, a gente pode se responsabilizar. Ao invés de se auto-julgar, a gente pode se autoanalisar, para a gente, então, ter consciência daquilo que a gente realmente é, né? E poder, então, transmutar, e poder, então, se transformar, e poder, então, reparar e se renovar. Então, são todas palavras que a gente precisa trabalhar na nossa existência. Se a gente quiser, né, gente? Se a gente estiver preparado para isso, se a gente achar que essa realmente é a escolha mais assertiva. Podemos, a partir de então, escolher novas rotas para a nossa trajetória terrena e dar passos em direção à nossa evolução. Tudo vai depender
da nossa vontade de mudança e da escolha por ela. A renovação. Lá no livro Céu e Inferno, Allan Kardec fala que o céu e o inferno não são lugares físicos, mas estados de espírito, estados de alma, né? Nós mesmos fazemos o nosso céu ou o nosso inferno, já encarnados, segundo o livro Céu e Inferno. A culpa, ao contrário do que aprendemos, não nos aproxima de Deus. O sofrimento gerado por ela ou por outras situações também não. Inferiorizar-se, não se sentir merecedor, isso não nos aproxima de Deus. Isso não demonstra humildade, e sim covardia. E a culpa, ela pesa, né? E a gente, então, vai caminhar assim, ó, pesadão, né? Certo dia, eu assisti uma palestra da minha amiga Denise, né? Eu sempre cito isso aqui, quando é possível, né, nas minhas falas. E ela dizia que nós reencarnamos de acordo com o nosso peso perispiritual, né? Quanto mais pesado o nosso perispírito, mais a gente encarna num planeta mais materializado, né? Porque é pesado. Quanto mais leve o nosso perispírito, mais etéreo a gente precisa do nosso corpo físico. Então, a gente vai reencarnar num planeta mais leve. Então, por que será que a gente está reencarnando na Terra? Quais são os pesos desnecessários que a gente está carregando? Quais são os pesos, principalmente de culpas, que a gente está carregando e que não são necessários? Vamos pensar sobre isso, né? Kardec falava, os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, o fruto da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, sobre a coragem, coragem significa enfrentar o desconhecido, apesar de todos os medos. Coragem não significa destemor. O destemor acontece se você continua sendo cada vez mais corajoso. Essa é a experiência da suprema coragem, o destemor. Essa é a fragrância do que acontece quando a coragem tornou-se absoluta. Mas, a princípio, não existe muita diferença entre a pessoa covarde e a corajosa. A única diferença é que o covarde dá ouvidos a seus medos e os segue, e o corajoso os deixa de lado e segue adiante. A pessoa de coragem enfrenta o desconhecido apesar de todos os medos. Por isso, qual é a nossa escolha? Ser vítima da vida ou ser protagonista dela? Né? A gente precisa escolher. A gente vai se vitimizar? A gente vai se esconder atrás das culpas? Ou a gente vai ser protagonista da nossa existência? O que faz a diferença não é o sofrimento nem a autopunição, é a renovação. A renovação a cada instante da nossa existência. O que faz a diferença não é nos culparmos por isso ou por aquilo, mas sim nos renovarmos e buscarmos o melhor de nós para agir de modo mais assertivo da próxima vez, na próxima prova. Ao invés de levar escuridão, levar luz, né? Levar luz onde antes semeávamos a escuridão. Levando esclarecimento, harmonia, onde antes semeávamos a desarmonia. Levando amor para onde antes semeávamos o desamor. O convite, então, é libertar-se das sensações de culpa. Seja lá o que tenha feito, liberte-se, permita-se. Permita-se ser feliz, seguir adiante, aprendendo as lições que as provas trouxeram e renove-se. Então, esse aí é o nosso convite, né? Para que a gente possa, então, se modificar, sem que as culpas possam, então, ficar trabalhando, né, na nossa existência como algo que seja pesado, como algo que nos limite, como algo que faça com que a nossa existência fique estagnada diante de uma pedra. O mais interessante é pegar essa pedra e transformá-la em caminho, com o aprendizado no dia a dia, a cada situação pela qual a gente passa. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens de vocês, aqui no celular, né? Para ver se vocês têm algum questionamento, se vocês tiverem alguma coisa para falar também, para acrescentar.
É muito importante que vocês o façam. A Lilian Conde falou, nossos pensamentos desequilibrados podem se transformar em doenças. Sim, isso o próprio André Luiz fala no livro, em vários livros, né? Mas o que eu estou lembrando agora aqui é no Nosso Lar, né? As pessoas o chamando de suicida lá no umbral, né? E ele falando, não, mas eu não me suicidei, eu morri de uma doença. Mas o que gerou aquela doença? Os pensamentos desequilibrados, as atitudes desequilibradas, né? Os sentimentos desequilibrados foi o que trouxe a doença para o corpo físico dele. Perfeito, é isso mesmo. A Lilian também falou, reciclar nossos erros buscando o homem novo sempre. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente precisa fazer igual Paulo de Tarso, né? Se tirar aquele homem velho, aquela manta daquele homem velho, né? Que ficou até cego naquele momento e abrir o olho para uma nova existência, para uma existência de luz, para uma existência em que a gente tem certeza, em que a gente pode se reequilibrar, em que a gente pode caminhar em direção àquilo que realmente é o melhor para a nossa existência. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, viu? Vocês sabem o momento difícil pelo qual estou passando. O meu mentor me ajudou muito hoje, né? Como sempre, ele me ajuda para que eu pudesse estar equilibrada nesse momento, para poder falar essas coisas para vocês. Eu espero que eu tenha podido tocar um pouquinho o coração de cada um e que tudo isso que eu vou dar o crédito todo para o meu mentor, né? Que tudo isso que ele falou para vocês possa tocar realmente, possa ter sido alguma coisa que liberte vocês, possa ter sido alguma coisa que faça vocês pensarem e mudar, né? A maneira de agir diante do mundo e se renovar, né? E permitir essa renovação e ser essa metamorfose ambulante. Gratidão a todos. Até o próximo sábado. Beijo no coração de todos.